Então, hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse e hoje estudaremos os capítulos 17 e 18. Vamos então relembrar aqui rapidamente o que nós aprendemos na semana anterior. Então, na semana anterior, nós estudamos sobre as 7 taças com as 7 pragas. Então, um dos seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus e era para eles derramarem sobre a terra. Então, a primeira taça era derramado feridas e úlceras naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua estátua. A segunda taça foi derramada sobre o mar, aonde o mar virou sangue, toda a vida marinha morreu. A terceira foi derramada sobre os rios e fontes e também foram transformados em sangue. A quarta foi derramada sobre o sol e fez o fogo queimar as pessoas, né? Adeus, camada de ozônio. Não tem mais a camada de proteção. A quinta foi derramada sobre o trono da besta e o seu reino foi lançado na escuridão. A sexta, sobre o rio Eufrates, que secou e abriu caminho para os reis que vêm do Oriente. A sétima, derramou sua taça no ar e do trono do templo veio um forte grito: está terminado. Lembra? Tá consumado, assim como Jesus falou lá na cruz, tetelestai. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e o mais violento terremoto. E depois da sexta taça derramada, João viu, nesses intervalos entre a sexta e a sétima, João viu saltarem da boca do dragão e das bestas espíritos impuros semelhantes a sapos. Então, esses espíritos demoníacos, eles vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor em Armagedon. E agora a gente já vai entrar no capítulo 17. Então, nós vamos falar da grande prostituta. Então, vamos lá. Capítulo 17. A grande prostituta. Versículo 1. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Isso é João falando. Onde viu uma mulher montada numa besta, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher, então, aqui João está relatando que ela estava no deserto, que representa o quê? Um vazio. Aí no versículo 4, ainda capítulo 17. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito o nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado do espanto, olhei fixamente para ela. Então ele viu aquilo, ele se espantou e olhou fixamente para poder entender. É isso mesmo? E ele observou e relatou aqui os detalhes do que ele viu. Então olha só. A Babilônia, ela é citada várias vezes na Bíblia, desde lá de Gênesis, né? Ela é citada lá na Torre de Babel, quando fala de Nimrod. E a parte que mais fica gravada na nossa mente, quando é relatado na Bíblia sobre Babilônia, é a parte do rei Nabucodonosor, né? Que é quando ele invadiu a Judéia, destruiu Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. E depois houve a queda da Babilônia, quando foi invadida pelo governo persa, pelo rei sírio, e ela foi perdendo sua força e por volta do 2º século depois de Cristo já não existia mais. Ela ficou em ruínas e permaneceu assim por 1700 anos. Hoje, a Babilônia, ela fica lá no Iraque, né? O local onde era localizada a Babilônia, ela fica lá no Iraque, perto de Ilá. Há ruínas de uma cidade que já foi grandiosa. São um ponto de interesse turístico e histórico. Então, muitas pessoas, quando fazem a viagem para aquelas regiões, passam ali por esse ponto turístico.
Então, a Bíblia diz que ela vai retornar de maneira governamental. Então, uns acreditam que ela realmente será reconstruída, porque hoje ela existe, mas ela está em ruínas, né? Ela não é uma cidade grandiosa como era antigamente. Existem alguns habitantes lá, ela é um centro turístico, mas ela não se compara com o que ela já foi. E alguns acreditam que na época que o anticristo tomar o poder, a Babilônia será reconstruída, a Babilônia física, né, aquele local. E outros acreditam que nessa parte aqui, quando se fala na Babilônia, se refere a um sistema, né, o sistema do mundo. Nós habitamos na Babilônia, mas a Babilônia não habita em nós. É um sistema. Então é um sistema de crenças, a Babilônia, onde o homem é o centro, que é exatamente o contrário do que Deus nos ensina. O homem não é o centro, certo? É Cristo que é o centro, é Deus que é o centro, não é o homem. Mas para a Babilônia, para o mundo, o homem é o centro. E lembra, gente, de Abraão? Abraão, ele saiu da região da Babilônia, lá de Ur dos Caldeus, era na região da Babilônia. E ele saiu de lá justamente... Deus pediu que ele saísse de lá, porque lá havia um sistema corrompido, com muita idolatria. E foi através de Abraão que foi criada a nação de Israel. Então, a Babilônia, ela representa um sistema dominado pelo dragão, pela serpente, por Satanás, que é o mesmo. E Jerusalém, Israel, é a nação escolhida por Deus, certo? Nós precisamos entender isso. Babilônia é o sistema corrompido. Quando fala de Babilônia, se lembra do mundo, se lembra do dragão. Está sob o domínio do dragão. E Israel é a nação santa, escolhida por Deus. E ao longo de toda a história, sempre as duas foram inimigas. A Babilônia sempre afrontou Israel, certo? Vamos fixar isso na mente. Então, todas as vezes aqui em Apocalipse, quando a gente se referir a Babilônia, vamos pensar em todo um sistema. Então, Apocalipse 17, versículo 7. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres no qual ela está montada. Versículo 8. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Tá vendo, gente? Existe um livro da vida. E aqui está falando, os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ou seja, se você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida eterna. Então aqui está se referindo àqueles que não têm o nome escrito. Ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Isso a gente já falou anteriormente, que eu até adiantei esses versículos para poder explicar, certo? O anticristo, ele vai ter uma ferida mortal na cabeça, então ele vai morrer e ressuscitar. E aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, vai ficar admirado, espantado com o poder dele. Aí no versículo 9. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam 7 montes, onde a mulher governa. E também representam 7 reis. 5 deles já caíram. O 6º está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. Versículo 11. A besta, que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7, também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis, 10 reinos que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período para reinarem com a besta. E concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Então, as 7 cabeças representam reinos, reis, nações, impérios. E na época de João, era Roma que governava, era o Império Romano. E é a 6ª cabeça, Roma é a 6ª cabeça. A 7ª cabeça, ela é composta pelos 10 chifres, que são 10 reinos que governam, que mandam no mundo, né? Reinam com a besta. E a besta, que é o anticristo, que é a primeira besta, vai ser o 8º rei, que vai representar as nações, que é o governo único. Então lembra, 7 cabeças. Quais foram as 7 cabeças? Os impérios. Primeiro o Egito, depois a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, a Grécia. E aí Roma
Tem até essa seta azul explicando que Roma era o período que o João estava tendo a visão, né? Por isso que ele fala que é este governo que está atuando no momento, é Roma, porque era quando João estava vivo. Foi o período que ele teve a missão. E a próxima cabeça, que é a sétima cabeça, ela tem 10 chifres, e esses 10 chifres que estão aí na sétima cabeça, em cima da sétima cabeça, são 10 reis, 10 nações, 10 reinos que serão governados pelo anticristo. Vai ser o governo único, né? O governo mundial. Agora vamos voltar nesses versículos aqui que eu já falei, ainda do capítulo 17, no versículo 3. Lá falava o seguinte: então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Eu vou explicar isso daqui através de imagens. Aí no versículo 5, em sua testa estava escrito um nome misterioso, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então esta mulher que está montada na besta representa a Babilônia. E baseado, olha só o que está escrito no versículo, baseado nas prostitutas e abominações na terra. Então agora vamos ver algumas imagens para a gente poder associar com isso, mãe das prostitutas e das abominações na terra. Olha só isso daqui. Isso daqui é a Babilônia, gente. Isso daqui é o mundo. Isso aqui é a prostituta. Aí embaixo dessa imagem, eu tirei aí um recorte de uma matéria que diz: grupo de drag queens zombam de Jesus e do cristianismo em evento da Páscoa para crianças. Ou seja, aí coloca um monte de drag queen aí, e aí eles ficam zoando e zombando e refazendo ali toda a Páscoa com esses novos personagens e dão risadas e ficam zoando de Deus, né? Mas eles que aguardam, porque a taça da ira de Deus vai ser derramada. Então essas pessoas ainda têm tempo de se arrepender, porque depois não há nada que os proteja da taça da ira de Deus derramada. A justiça de Deus vai chegar. E ele não vai se esquecer de ninguém. A gente vai ler isso aqui. Aí do lado tem esse outro protesto aí que diz que a legalização do aborto é algo bom. Só que não é algo que Deus aprova, certo? E você tem que escolher. Ou você obedece a Deus ou você obedece ao mundo. Em cima do muro você está obedecendo ao mundo. É mais fácil você obedecer a Deus, se aprofundar na palavra de Deus e pedir entendimento. Senhor, ilumina o meu entendimento em tal aspecto, porque eu acho que isso é errado, Senhor. Limpe, purifica meu coração, me ajuda a entender aqui, Senhor. Diante do Senhor, me mostra com os olhos de Jesus, Senhor. Eu quero ter a mentalidade de Jesus, me ajuda a entender. Nós temos que ter humildade para se prostrar perante a Deus e dizer a Deus: Senhor, isso daqui, o que o Senhor ensina-nos que é correto, eu acho que de certa forma é injusto. Então o Senhor pode me explicar? É com muita humildade. O Espírito Santo ele vai te limpar, vai te purificar, vai te convencer do pecado. Você vai lendo, estudando a Bíblia e ele vai te mostrar qual que é a verdadeira visão. O que existe por detrás desses protestos. E aí você vai começar a entender, o seu entendimento ele vai se abrindo e os seus olhos espirituais eles vão se abrindo, você vai entendendo que tudo isso faz parte da Babilônia, do dragão e da sua turma. E embaixo a mesma coisa, né? É um protesto aqui onde algumas mulheres dizem que elas podem sim realizar o aborto se elas quiserem e que o corpo é delas e manda se elas quiserem. Agora vamos lá. O meu corpo é meu? Foi Deus que me deu. Deus dá e Deus tira. E Deus nos colocou nessa terra com um propósito. E o nosso corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. Então eu faço o que eu quiser com o meu corpo? Isso é antibíblico. Você tem que escolher. Você serve a Deus ou você serve ao mundo? A vida precisa ser feita de escolhas. Você precisa decidir de qual lado que você tá. É de Deus ou do lado do dragão? Ainda dá tempo de se arrepender. Aí o próximo slide. Esse próximo slide que eu coloquei aqui tá falando sobre pedofilia, que tem tudo a ver, gente, com a Babilônia, a imoralidade sexual.
Aos poucos, as pessoas começam assim com uma pornografia básica. Isso aqui não faz mal, isso daqui é para esquentar o meu relacionamento. Só que daí você vai subindo de nível. Do mesmo jeito que você sobe de nível no relacionamento com Deus, você sobe de nível no relacionamento com a Babilônia. Quando vai ver, você está imundo, encharcado de pecado. Você vai indo. Quando vê, você está lá no buraco todo sujo dos pecados que a Babilônia lhe oferece. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter muito temor a Deus. Aí nessa outra imagem fala da pedofilia na internet, né? Essa outra que eu falei aqui de pedofilia, de abuso sexual, essa daqui é de pedofilia na internet, ao acesso à internet às crianças, esses jogos que os adolescentes fazem pela internet, que acabam se expondo. Tudo isso é o trabalho, a articulação do dragão na mente das crianças, dos adolescentes e do mundo. Então essas imagens que eu coloquei é para a gente começar a refletir e entender o que é esse sistema da Babilônia. É tudo isso que tem no mundo, onde o errado ficou certo e o que é certo é errado, onde tem abuso de poder, onde tem sistema político corrompido. Tudo isso que tem no mundo faz parte do sistema da Babilônia. Ainda no capítulo 17, versículo 14. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Em seguida, o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, e eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com o fogo. Então, olha só, vamos entender aqui quem são os aliados do dragão, certo? A primeira besta é o aliado político e militar, é o anticristo, representa a perseguição política e militar. O segundo aliado, o poder religioso, representa o falso profeta, que é a falsa igreja. Aí depois eu já vou dar o exemplo sobre a falsa igreja. Deixa eu só citar esses 3 aliados para a gente voltar aqui na linha de raciocínio. O terceiro é a Babilônia, que seduz e persegue a igreja com artimanhas do mundo. E a gente acabou de ler aqui anteriormente que essa mulher, que representa a Babilônia, estava montada na besta. Então ela está ali de parceria com a besta. Ela também faz parte da turma do dragão. Só que de repente... o que vai acontecer aqui que está relatando no versículo 16? A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Então a besta é o anticristo e os 10 chifres que são os reinos que passarão o bastão para o anticristo, onde terá o governo único, o governo mundial, é o anticristo, a besta, que é a primeira besta, que governará o mundo. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com o fogo. Então, no final, essa prostituta que está montada na besta, ela vai cair da besta, né? Então, enquanto ela foi útil e foi usada, ok, ficou montada na besta. Mas vai chegar um momento que a besta vai chacoalhar e ela vai cair no chão, porque ela não vai ser mais útil. Então, todos aqueles que escolheram o mundo, os pecados, os prazeres, também cairão com ela. Eles serão devorados pela besta, sofrerão o juízo de Deus. E no fim, o mundo todo será julgado, sofrerão o juízo de Deus e não terão recompensa por ter seguido a besta. Ou seja, o dragão e toda a sua turma, eles não são fiéis a eles. Eles se usam porque eles têm um inimigo em comum, que é Cristo. Então, enquanto eles têm uma utilidade um com o outro, um tá ali em aliança com o outro. Mas quando não serve mais, um destrói o outro. Aí no versículo 17... porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa os reis da terra. Olha só, vamos poder entender isso aqui. Vocês lembram que recentemente, nessa guerra que está tendo lá no Oriente Médio, onde todos ali em volta estão atacando, e especificamente, onde teve nesses anos anteriores a invasão do grupo terrorista Hamas, que fica lá escondido na faixa de Gaza, eles entraram e invadiram Israel. E aí houve muitos protestos, ainda há protestos, né? O povo protestando a favor da Palestina, ok, protestar a favor do povo palestino,
que não tem nenhum interesse político sobre Israel, ok. Pelas crianças inocentes, ok. Mas o que eles precisam entender é que o Hamas não quer o bem dos palestinos. O Hamas quer a destruição de tudo e todos. Eles só usam os palestinos como escudo humano. O que eles querem é a destruição de Israel. Porque isso, gente, está relatado na Bíblia. E essa parte que diz que vai chegar um momento que a besta vai derrubar a prostituta e vai devorar, vai deixar ela nua, ela desprotegida, ela vulnerável, vai devorar ela, vai destruir ela com fogo. O que acontece? Aí a gente começa a pensar, hoje, aqui no Brasil, por exemplo, tiveram vários grupos LGBTs que apoiaram o Hamas, que é um grupo terrorista, sabendo que os grupos terroristas não suportam LGBTs. Entre eles não podem haver homossexuais, porque se houver, eles são mortos, eles são decapitados, lá não tem o livre-arbítrio, lá não tem conversa, lá não há novas possibilidades. Então, quando a gente vê aqui esse versículo, eu lendo esse versículo, me veio na mente. Eu falei, nossa, essa besta aqui, esse dragão, que é um poder militar, parece que ele está representando aqui tão bem aqueles grupos terroristas que querem destruir Israel. E a prostituta que está montada é como se fosse todos esses grupos que divulgam a imoralidade sexual, dizendo que hoje o que é errado é certo, que não tem problema, o importante é você ser feliz, não importa se você está indo contra a palavra de Deus. Só que os próprios grupos terroristas, eles até aceitam esses protestos, porque o que eles querem, na verdade, é destruir a Israel. Só que vai chegar uma hora que ele vai chacoalhar e vai devorar a prostituta, que está relacionado com a imoralidade sexual. Então imagina se esses grupos que fazem esses protestos contra Israel, apoiando grupos terroristas daquela região, imagina o que eles vão fazer com esses grupos LGBTs quando eles não tiverem mais serventia. E as pessoas, elas têm a mente completamente corrompidas pela Babilônia, por esse mundo. Elas estão cegas, elas não enxergam a realidade. Porque os aliados do dragão, eles não são fiéis entre si. Eles só usam um ao outro. Quando não servir mais, eles vão destruir eles mesmos. Um destrói os outros. É que no momento eles têm um inimigo em comum, que é Israel, que é Cristo. Eles querem destruir. Mas quando não servir mais, eles mesmos vão se destruir. Ainda mais que o dragão sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe que o final dele está chegando. Mas ele quer causar a destruição. E ele é persistente, né? Ele acha que talvez ele possa vencer, mas a gente sabe que não pode. Já está profetizado, está escrito. O final nós já sabemos. Então, tudo isso, por isso que é super importante a gente ler o Apocalipse e, ao mesmo tempo, ler as notícias, ler os jornais, saber de tudo que está acontecendo. Principalmente no Oriente Médio, principalmente com as principais nações do planeta Terra, em todas as guerras que estão acontecendo. Tudo isso é o cenário que está se montando para a vinda do anticristo. Tudo que está acontecendo, de todas as guerras. Então eu já falei para vocês, né, sobre o dragão e os seus 3 aliados. O anticristo é perseguição política e militar. O poder religioso, que é o falso profeta. Aí eu destaquei aqui para poder lembrar e falar com vocês. Por exemplo, aqui também é representado pela falsa igreja. Por exemplo, na China, lá é proibido igrejas que não sejam controladas pelo governo. Até existe lá igrejas oficiais, mas nessas igrejas é pregado aquilo que o governo manda e não o que está escrito na palavra de Deus. É tudo lá dominado pelo governo, pelo sistema. Então as igrejas lá que são verdadeiras, que pregam a palavra de Deus, é a igreja perseguida. Eles têm que fazer tudo escondido. E se forem descobertos, eles sofrem punições muito severas, lá na China, como em outros países também. Isso a gente acompanha pela internet. A gente não precisa mais da televisão para ficar sabendo das notícias. Por vários meios, pela internet, você sabe o que acontece hoje com as igrejas perseguidas em vários países. Mas
o dragão, ele é astuto, ele não age somente com força e violência. Ele tem também como aliado a Babilônia, que seduz e persegue a igreja. Então, nos países onde há liberdade, para você poder cultuar a Deus, para você poder participar da comunhão, pertencer ao corpo, ir à igreja e pregar a palavra de Deus, o que o dragão faz? Ele se penetra no meio da igreja. E ele faz com que os próprios cristãos pequem. Ele causa isso. E nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Vocês lembram lá no capítulo 12 que nós também falamos de uma outra mulher que representa Israel? Então, os cristãos, nós falamos isso na semana passada. Os cristãos, eles são descendentes daquela mulher. Por quê? Porque os cristãos, eles foram adotados como filho. Certo? Nós fomos adotados como filhos, somos cordeiros com Jesus Cristo. Então, a verdadeira igreja, ela é representada por aquela mulher, a Israel espiritual. Mesmo nós não sendo judeus, nós somos descendentes, porque fomos adotados como filhos. E, portanto, lá em Romanos 8:37 está escrito que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo, para sermos mais que vencedores, precisamos estar em Cristo. Porque todo mundo que estiver com a Babilônia, com o sistema, com o dragão e sua turma, no final serão derrotados. Já, gente, essa mulher que nós estamos aqui falando agora, que está montada na besta, ela representa a Babilônia. São as abominações, a imoralidade sexual, a prostituição. Então, são duas mulheres. Primeiro é Israel e agora a gente está falando da mulher que representa a Babilônia. Abominações, imoralidade sexual, prostituição. Ainda no versículo 17, capítulo 4, eu coloquei aqui para a gente poder frisar. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitado com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Isso aqui representa o quê? Destaca o quê? Luxúria, ostentação. E ela será derrotada junto com o dragão, as bestas e toda a turma. Então, vamos aqui pensar, né? Luxúria, ostentação, todos esses pecados aqui, abominações, imoralidade sexual, prostituição, idolatria, traição, adultério. Vamos pensar em vários pecados. E em qual desses pecados que o dragão e toda a turma dele oferecem a nós? Será que nós já caímos em algum desses pecados? A gente precisa permitir que o Espírito Santo nos convença, para que a gente se arrependa, para que a gente ande no caminho reto do Senhor. Ainda dá tempo de sermos salvos por Cristo. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, de ficarmos livres dessas tácias da fúria de Deus. E só seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, assim como está lá escrito em Romanos 8:37. Por quê? Porque ninguém aqui sozinho vai conseguir se esquivar das tentações do dragão. Ninguém consegue. Ninguém é de ferro. Nós só vamos conseguir se estivermos em Cristo. Eu, você, todos precisamos estar em Cristo. É só por meio dele que seremos mais que vencedores. Aí termina o capítulo 17. Então vamos lá. Capítulo 18 de Apocalipse. Aqui vai falar da queda da Babilônia. Então no versículo 1. Depois disso, então depois que João viu tudo que foi relatado aí no capítulo 17, ele viu outro anjo descer do céu com grande autoridade e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito. Esse grito que ele vai dar, gente, é uma profecia, é algo que é certeza que vai acontecer. Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar luxo extravagante. Os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz que disse: saiam dela, meu povo. Ou seja, quem estiver junto, quem estiver usufruindo, vai cair junto com ela.
Aí no mesmo versículo diz, não participem de seus pecados. Eu coloquei entre parênteses aqui alguns dos pecados. Ostentação, adultério, fornicação, orgia, roubo, sistema político corrompido, entre outros inúmeros que nós vemos hoje. Terminando o versículo, ou serão castigados por ela. Aqui novamente João está nos avisando. Todos aqueles que usufruírem daquilo que a Babilônia pode te oferecer, vai cair junto dela. É igual uma pessoa, quando ele é amigo de um ladrão, que fica com ele, quando a polícia chega junto e prende, vai todo mundo ali junto que estava envolvido. Por quê? Porque estava junto. Não vai ter como se explicar que não tem a ver com aquilo, porque estava junto, estava no momento errado, junto com as pessoas erradas. Então, todas são levadas junto. É a mesma coisa aqui. Se você ficar flertando com a Babilônia, com tudo que o mundo pode te oferecer, se você ficar usufruindo de uma coisa ou outra, vai cair junto com ela. Aí no versículo 5 do capítulo 18, pois os pecados dela se amontoaram até o céu e Deus se lembrou de seus atos perversos. Lembra que eu mostrei aquelas imagens e falei que Deus não se esquece de nada? Deus vai se lembrar de todos os pecados. Deus vai trazer juízo para todas essas pessoas. Aí no versículo 6, façam com ela o que ela tem feito, dê-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso prepare-lhe uma porção dobrada. Então tá vendo que a gente não precisa se preocupar com vingança na terra? Jesus explica pra gente que a gente simplesmente precisa perdoar, liberar perdão. Aí muitas pessoas falam, não, mas o que aquela pessoa fez foi uma atrocidade. Ela merece morrer, ela merece ser linchada, ela merece ser morta. Não, a gente não tem que se preocupar com a vingança, porque a ira de Deus virá no tempo certo. Todas as pessoas serão julgadas e todas pagarão por tudo de mal que fizeram nessa terra. Todos pagarão, não vai sobrar nenhum, porque Deus vai se lembrar de todos os atos perversos de todos. Então a gente não precisa se preocupar com vingança, porque perfeita é a justiça de Deus. A gente simplesmente precisa obedecer a Jesus. No versículo 7, glorificou a si mesma e viveu um luxo, agora retribua com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração, sou a rainha em meu trono. Ela se achava que estava toda cheia de poder e que não ia cair do trono. Não sou uma viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso essas pragas a alcançarão num dia só. Morte, pranto e fome alcançarão essa mulher. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Olha só, quem é o juiz? É Deus. Ainda no capítulo 18, versículo 9. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento e clamarão. Que terrível, que terrível. Em algumas versões tá ai, ai, são os ais. Ó Babilônia, grande cidade, num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Eu já vou pro versículo 14. Acabaram as coisas extravagantes do que você tanto gostava, dizem eles. Todo luxo e seu esplendor se foram para sempre e nunca mais serão seus. Aqui eu vou ler o versículo 16. Já vem pro segundo ai. Então ali foi o primeiro, agora vai vir o segundo. Que terrível, que terrível. Para essa grande cidade, ela se vestia da mais fina púrpura e linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Aqui fala de luxúria, né? Fala daquilo que encanta os olhos de algumas pessoas. Tem gente que vende a sua alma para viver o mundo de ostentação, de luxúria, para ter tudo aquilo que agrada aos seus olhos. Mas vai cair. Chegar um momento que essas pessoas elas irão cair, porque elas participam desse sistema da Babilônia. Aí depois, no versículo 19, que eu já vou ler ele, já vai falar do terceiro ai. Versículo 19, chorarão, jogarão sobre a cabeça e aclamarão, e clamarão. Que terrível, ai, ai, para essa grande cidade. Os donos dos navios se enriqueceram, transportando pelos mares sua imensa riqueza. Num só instante, tudo se foi. Alegram-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês.
Então aqui Deus está trazendo justiça e mostrando. Alegrem-se todos aqueles que tiveram sofrimento que foi causado por esse sistema. Alegrem-se, porque agora Deus está trazendo o seu juízo, está caindo sobre esse sistema. Então, gente, aquele que trai a Deus com a meretriz, com a Babilônia, para usufruir das coisas que ela pode proporcionar, vai cair junto com ela. Porque tem muita gente que se diz cristã, mas na verdade se prostitui com a Babilônia. Né? Tá dentro da igreja, mas tá cheio de pecado, tá se prostituindo com a Babilônia, tá idolatrando a Babilônia, não abre mão dos prazeres do mundo. Não tem jeito, tá traindo a Deus e vai cair. Porque os olhos de Deus alcançam tudo. Deus sonda os nossos corações, Ele sabe das nossas reais intenções. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que graças a Jesus podemos ser perdoados. É só permitir que o Espírito Santo te convença do pecado. Você precisa se arrepender, confessar e seu pecado será perdoado. E larga o pecado, né? Assim como Jesus disse àquela moça, que todas aquelas pessoas que estavam em volta dela queriam apedrejá-las por adultério, Jesus falou, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, todos foram embora, porque todos são pecadores. Mas Jesus falou para ela, vá e não peques mais. Porque se você continuar pecando, isso quer dizer que você vai continuar atraindo a Deus com a Babilônia, com a meretriz. Isso quer dizer que você quer continuar usufruindo das coisas que ela pode te proporcionar. Mas o bom é que ainda estamos no período da graça, da era de igreja. Ainda temos essa graça. Graças ao sacrifício de Jesus, nós podemos nos arrepender. Ainda dá tempo. Então, neste capítulo foi relatado os 3 ais. Todos aqueles versículos que começavam com terrível, terrível. E algumas versões falam ai, ai. São os 3 ais do Apocalipse. O primeiro ocorreu, o que foi de terrível com o sistema político, que foi com os reis. O segundo acabou com o sistema econômico, com os mercadores. E o terceiro é o tráfico marinho, que é o comércio internacional que será atingido. Ou seja, é tudo destruído, vai acabar o mundo mesmo, vai ficar tudo em ruínas. Ainda no capítulo 18, versículo 21, então o anjo poderoso levantou uma pedra enorme do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou no mar e gritou, assim Babilônia, grande cidade, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de harpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará em seu meio qualquer artífice em algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som do moinho. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Não terá ouro ofuscando. Não terá mais nenhum brilho de nenhuma joia. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e de noivos, ou seja, não haverá amor, não haverá mais relacionamento, porque mesmo no mundo existe amor, relacionamento, certo? Mas tudo isso aqui será lançado para este lugar, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo, tinham controle do mundo, e suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corria sangue dos profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Então é relatado que a Babilônia vai virar o quê? Covil de demônios, que lá não terá música, beleza, amor, comida, comércio, nada, tudo será destruído. Ou seja, João está falando que a Babilônia será lançada no inferno. E é para lá que a Babilônia, o dragão, as bestas e toda a turma, todo aquele que presta serviço, que usufrui das coisas deles também irão. Todos serão lançados no fogo do inferno. A Bíblia é bem clara. E ainda tem gente que diz que o inferno não existe. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Isso aqui não é uma metáfora, né? A Bíblia deixa bem clara que existe. E quando chegar a época do juízo de Deus, tudo isso será destruído e lançado no fogo do inferno.
E é isso, gente. Então, o capítulo 17 está falando da mulher montada na besta, que representa a Babilônia, tudo isso que a gente já falou. E o capítulo 18 aqui está falando que todo esse sistema vai ser destruído. Todos os aliados que estão juntos nesse sistema, todo o sistema político, religioso, a Babilônia, todo o sistema que seduz, que encanta as pessoas, a ostentação, tudo isso vai ser destruído e vai ser lançado no fogo do inferno, tudo. Então, capítulo 17 e 18 fala isso. 17 apresenta a Babilônia, essa mulher, a imperatriz, a prostituta. E no 18 fala o que vai acontecer com tudo isso, né? No 17 ainda fala que a própria besta vai devorar a prostituta, né? Porque eles só se usam quando eles têm algo em comum, e o em comum que eles têm é a destruição de Cristo. Quando não serve um mais para o outro, um destrói o outro. E depois vai todo mundo cair, todos juntinhos vão lá para o fogo do inferno. E isso daqui conforta muito o nosso coração, porque diante de tanta injustiça, de tantas coisas ruins que a gente vê no mundo, a gente acha que, né, é tudo injusto, que nada vai acontecer. Mesmo que os homens falem com a justiça nessa terra, mesmo que muitas pessoas sejam prejudicadas, sejam injustiçadas, vai chegar um dia que Deus vai tomar providências e Ele não vai esquecer de nenhum desses pecados, né? Deus vai vir com a sua ira, lembra? Ele vai derramar, vai abrir os 7 selos, 7 trombetas e depois as 7 salas, as 7 taças, são os cálices da ira do Senhor e vai destruir tudo que há nessa terra. Então é isso. Aí termina esse capítulo 18 e no próximo encontro nós vamos estudar o 19, que vai continuar para dizer o que vai acontecer, porque pensa aí, gente, tudo isso vai acontecer aqui na Terra. Junto com tudo que já aconteceu, a Terra vai ficar destruída, certo? De tudo que já aconteceu, tudo que já foi liberado, mais isso daqui agora, então a Terra vai ficar totalmente destruída. Aí no capítulo 19 começa com um cântico de vitória no céu, porque já foi decretado, Babilônia caiu, a justiça de Deus chegou. E no capítulo, na segunda parte do 19, quem é que chega? Jesus. Aí lá vem Jesus, agora sim vai vir Jesus em seu cavalo branco, esse sim é Jesus. O primeiro cavaleiro que foi liberado lá no começo, que era o primeiro cavaleiro do primeiro selo que foi aberto por Jesus, era o anticristo. Agora sim, no capítulo 19, vai falar de Jesus. Ele vai vir montado em seu cavalo. Agora ele vai voltar para a terra. E ele vai vir para quê? Para a guerra no Armagedon, que vai ser a terceira guerra mundial, certo? E aí depois vai vir o capítulo 20, que vai falar sobre o milênio. Nós vamos entender o que vai acontecer na terra após toda essa destruição, como que será o milênio. E depois ainda vai vir o 21, a Nova Jerusalém, o 21 e o 22. Certo? Então, esses últimos capítulos são super importantes e eles são muito esclarecedores. Então, vamos orar aqui para terminar. Obrigada, Jesus. Obrigada por este momento, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Por favor, papai, guarde a entrada e a saída de todos que estão aqui reunidos ouvindo a sua palavra, papai. Que o seu Espírito Santo continue a fluir, Senhor, na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. Nos limpa, nos purifica, Senhor. Que o seu Espírito Santo nos convença do pecado, papai. Queremos ser libertos do pecado, papai. Abra os nossos olhos espirituais, papai. Tira os tampões dos nossos ouvidos, tira as vendas dos nossos olhos, papai. Renova a nossa mentalidade conforme a tua palavra, papai. Que tudo que a Babilônia possa nos oferecer, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Porque sabemos que em ti somos mais que vencedores, papai. Temos que ser a resistência, temos que resistir contra o dragão e sua turma, papai. Pertencemos ao Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tantas revelações. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará. Que a nossa vida seja repleta da sua presença, que todos os lares possam estar cheios da sua Shekinah, papai. Limpa e purifica, nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Nos dê, Senhor, um coração ensinável.
Queremos ser moldados por Ti, Senhor. Nos quebre, nos refaça quantas vezes for necessário, papai. Queremos subir de nível no relacionamento, na intimidade com o Senhor. Muito obrigada, papai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.